Hoje, a quantidade de pessoas enganadas é muito grande. O engano cega o entendimento dessas pessoas, de forma que elas vivem como se a verdade fosse algo que causasse incômodo a ela. Ela não suporta mais a verdade, porque o engano no qual ela foi enredada e envolvida causou essa cegueira de entendimento. E isso faz com que ela se recuse a dar ouvidos à verdade que pode libertar ela do engano. Então, o engano seduz a pessoa. Ela fica totalmente fora da verdade, da realidade. E fica totalmente envolvida pela mentira, digamos assim. E isso é ruim demais. É algo que, quando isso acontece, o pai da mentira fica satisfeito, porque ele conseguiu mais uma vida que é enganada e envolvida por ele. Então, hoje, isso é algo que acontece mesmo, sem dúvida alguma. Já faz muito tempo que eu percebo isso. As pessoas ouvem a verdade, às vezes até veem a verdade, mas o engano na mente dela, que já está cauterizado pelo engano, é tão grande que ela não percebe algo tão simples como a verdade, que pode libertar ela desse engano, dessa mentira. Então, muitas pessoas estão presas nisso. É como se o engano fosse uma algema para prender o seu corpo, alma e espírito, para prender o seu modo de pensar, de falar e de agir, para que tudo possa convergir em torno do engano pela qual ela está vivendo hoje. Então, muitas pessoas vivem nessa condição, mas é preciso que aconteça uma libertação. E o único que pode fazer isso é Cristo Jesus. Ele é a verdade que liberta do engano, da mentira, das sofismas, dos raciocínios falazes, que infelizmente fazem as pessoas viverem de uma forma contrária àquilo que deveriam viver. Então, quando isso acontece, o diabo fica satisfeito, porque é mais um que ele conseguiu deixar essa pessoa com, como é que eu posso dizer assim, com aversão à verdade. Assim ela se entrega totalmente ao engano pela qual ela vive. E mesmo que alguém tente persuadir ela, convencer ela sobre a verdade de Jesus, ela não quer, insiste. Ela fica numa teimosia, numa rebeldia contra a verdade que é impressionante. Então, é preciso que agora as pessoas possam, de alguma forma, abrir os olhos. Porque quando a vida de uma pessoa consiste no engano, ela está longe da verdade. Ela está indo na direção contrária à verdade. Assim, ela está indo para uma ruína e perdição. Mas é preciso que essa pessoa entenda que o próprio Senhor Jesus é o remédio para curar esse mal, de forma definitiva, curar mesmo, para sempre. Para que essa cura interior na vida da pessoa possa produzir resultado dela começar a viver em Jesus.
Porque ele é a verdade que essa pessoa precisa. E isso sim causa libertação permanente para sempre. Então, agora é hora de essas algemas do engano serem quebradas, serem destruídas pela ação eficaz do Senhor Jesus. Para que assim a pessoa possa ser livre e viver a verdade como ela é. Porque a verdade é simples, é genuína, é objetiva. Mas a mentira e o engano são destrutivos. A mentira e o engano operam para destruir o ser humano, para deixar o ser humano cego em relação à verdade. Assim é que caminha a humanidade. O curso deste mundo, infelizmente, é algo que se baseia apenas em engano, para que o entendimento dos incrédulos não para que o entendimento dos incrédulos apenas deixe eles sem noção alguma da verdade. Então, isso é a realidade. A verdade incomoda essas pessoas. Porque muitas pessoas hoje estão conformadas ao engano. O engano para elas é uma zona de conforto. Elas não querem sair disso aí. Elas não querem sair desse engano, dessa escravidão que o engano impõe a elas. Para que elas não sintam o prazer da liberdade eficaz operada pelo Senhor Jesus. Então, é preciso que agora as pessoas queiram fugir disso, queiram escapar, queiram sair fora. É preciso acordar, abrir os olhos, cair na real. A real em que você deve cair é o próprio Senhor Jesus. Ele sim é a realidade que você precisa viver, sentir profundamente, inteiramente. Para que assim você consiga perceber o quão maravilhoso Ele é. Porque o Senhor Jesus não tem paralelos no mundo que se possa comparar a Ele, em relação à ação efetiva da liberdade que Ele produz na vida de alguém que se arrepende e se converte a Ele, com interesse do coração. Aí sim a pessoa passa a provar a liberdade, que é algo totalmente contrário ao engodo da mentira ou do engano que ela vivia. Então, muitas pessoas hoje podem testemunhar isso claramente, com evidências que comprovam que quando ela se converteu ao Senhor Jesus, todo aquele engodo se desfez para sempre. E ela em Cristo pode ser livre verdadeiramente. É isso que muitas pessoas testemunham. E o testemunho dessas pessoas é algo que as pessoas precisam ouvir. É algo que as pessoas que estão engodadas pelo engano têm que ouvir para poder ter uma chance, para ter uma única salvação, que é Cristo Jesus. Então, essa é uma mensagem para a humanidade de hoje. Porque a humanidade, ou melhor, a maioria da humanidade está muito envolvida com esses enganos que existem por aí. Que não podem continuar mais, tem que se acabar, tem que ser destruídos na vida da pessoa. Para que agora ela possa viver em Cristo, sim, todos os dias de sua vida, a liberdade. Ela tem que ser reconciliada com Deus, ela tem que ter paz com Deus. Ela tem que ter a redenção, a remissão dos seus pecados. Isso é importante demais. Então, eu espero que a humanidade agora entenda isso. Porque
O que eu estou falando aqui é algo simples para que a compreensão disso possa levar a pessoa a entender que ela precisa de Jesus sim. Para que o próprio Senhor Jesus possa causar nela a libertação dos enganos pelas quais elas foram induzidas e enredadas. Isso pode ter um fim hoje. Então eu espero que este fim aconteça na sua vida e se inicie a partir daí uma nova vida em Cristo Jesus com liberdade. Então, essa é a mensagem de hoje para a humanidade inteira. Eu espero que elas entendam isso, que a humanidade entenda isso. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.